Boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Oito horas, pontualmente. Cadê o pessoal das lives? Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema. Estou tentando fixar o tema aqui. Vou deixar para vocês. Hoje eu vou falar sobre as 3 coisas que interferem na autoestima dos filhos. Pronto. Três coisas que interferem na autoestima dos filhos é o nosso tema de hoje. O pessoal está entrando aí, seja bem-vindo. Já vou começando a falar aqui o que é autoestima. Não sei se tem professores aqui, ou só pais, mães. O pessoal tá entrando ainda. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é autoestima? Vou explicar para vocês como eu explico para as crianças no consultório. Acho que é um jeito mais fácil de entender, menos complexo e até para os adultos também ajuda bastante. Imaginem vocês que a nossa cabeça é como se fosse uma caixinha vazia. E a gente nasce com essa caixinha vazia, que é a nossa mente. E ao longo do tempo, as pessoas que são referências para nós vão colocando fichinhas dentro dessa caixinha. Então, tudo que as pessoas dizem sobre a criança vai entrando ali na cabecinha dela. Por volta dos 12 anos de idade, mais ou menos, aquele adolescente ele fecha essa caixinha. E aí, a gente fala que essa pessoa está fechando a personalidade, formando a personalidade, né? Então, a autoestima, eu gosto de explicar assim para as crianças, ela se forma como se a nossa mente fosse uma caixinha vazia e tudo que as pessoas falam sobre a gente é aquilo que a gente deposita nessa caixinha. Ou seja, né, agora na compreensão dos adultos, a autoestima é como eu me entendo, é como eu me vejo, é a compreensão que eu tenho de mim mesma, é o que eu penso sobre mim. Quando a gente fala autoestima, as pessoas às vezes pensam que a autoestima está relacionado diretamente à imagem física, né? Aquela imagem que eu passo para as pessoas. E não é só isso. Não é só isso. Tem muitas pessoas que não se preocupam tanto com a imagem que ela passa, mas a autoestima está ótima. A autoestima tem a ver com a minha imagem externa. A autoestima tem a ver com o quanto eu me sinto capaz de realizar determinadas coisas. A autoestima tem a ver com o quanto eu me sinto produtiva em alguma coisa, em alguma tarefa.
Autoestima tem a ver com o quanto eu me sinto autônoma, independente, segura. Autoestima tem a ver com o quanto eu me sinto uma pessoa organizada ou uma pessoa que consegue chegar nos objetivos. E quando a gente junta isso tudo, a gente forma autoestima. Então, a autoestima é muito mais do que simplesmente pensar na imagem externa que a gente passa para as pessoas. Quando se diz respeito à criança, eu não gosto muito de utilizar a palavra autoestima. Eu só usei essa palavra hoje porque eu vou falar de adolescentes também, tá bom? Mas quando se trata de criança, a gente não fala muito dessa palavra autoestima, porque criança ainda não tem compreensão do que é isso, ela está formando a autoestima ainda. Então a gente fala de segurança, tá bom? Então quem é da área infantil aí, dificilmente vai achar alguma coisa sobre autoestima para criança, porque na infância a gente não fala em autoestima, a gente fala em segurança. O que a gente definiria como autoestima, que é a compreensão de todas essas áreas que eu falei, dessas características, a criança vai conseguir desenvolver se ela se sentir segura. Então, a gente não fala autoestima na infância, a gente fala segurança, tá certo? Se vocês tiverem algumas perguntinhas sobre autoestima, já vão colocando aí, tá bom? Que eu vou olhando aqui e vou respondendo. É muito bom falar desse assunto para os pais, porque quando eu vejo que a criança é muito insegura, na maioria das vezes, os pais também são. E principalmente a mãe, porque a mãe, geralmente, né, a mãe é aquela que está mais tempo com a criança, que passa mais o tempo com a criança. É aquela que está ali diante das necessidades que aquela criança precisa. Na reunião da escola, geralmente é a mãe que vai, né, que ia antes da pandemia. Quando a criança fica doente, geralmente quem leva a criança no médico é a mãe, né? Então, a criança que tem mais proximidade com a mãe, lógico que vai ser uma referência mais forte para ela. Então, quando a criança é muito insegura, é muito provável que tenha uma referência insegura na família também. Por isso que quando a gente fala sobre autoestima, sobre segurança, sobre se sentir bem, sobre desenvolver algum potencial, a gente tem que compreender esse assunto em família. A gente tem que trabalhar isso em família. Eu preciso que os pais trabalhem junto com os filhos também, tá bom? Então, isso é autoestima, isso que eu expliquei para vocês. E aí vem a dúvida, né? O que são essas três coisas que interferem na autoestima? Eu até brinquei com a minha irmã hoje, não sei se ela tá aqui, eu tenho uma sobrinha de 6 anos. E a minha irmã escreveu, a hora que eu postei lá que eu ia falar sobre essas três coisas, minha irmã falou assim: Nossa, mas eu nunca pensei sobre isso? Tem três coisas que podem interferir na autoestima da minha filha? E eu brinquei com ela e disse: Na verdade, não são três, na verdade, são 1000 coisas que a gente faz que pode interferir na autoestima da criança, só que a gente não percebe, né? Mas tem três que eu gosto muito de trabalhar. Tem três coisas importantes que precisam ser faladas. Tem três coisas que acontecem, às vezes, sem a gente perceber, que pode interferir muito, muito, muito mesmo na autoestima da criança, que pode interferir profundamente na autoestima da criança e do adolescente. Na autoestima da criança que está em formação e na autoestima do adolescente. Então, primeiro, qual seria essa primeira situação que pode interferir na autoestima da criança? Ao meu ver, na minha opinião, é a pior de todas, que é a comparação. Como só tem adultos aqui, lá vai a pergunta, né? Algum momento da vida de vocês foram comparados com alguém? Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja pelos pais. Provavelmente quem foi sabe que é uma situação muito ruim, é uma situação desconfortável, e quando alguém compara você com outra pessoa, a gente fica com aquela sensação de que o outro tem muito mais a oferecer do que a gente, né? Então, para mim, no meu ponto de vista, falando Ellen como psicóloga, eu penso que a pior coisa que pode interferir na autoestima dos filhos é a comparação. É quando os pais falam: Ó, seu irmão faz isso, você não faz. Ó, seu irmão tá estudando, tá vendo? Você não tá estudando. Ó, seu irmão arruma a cama direitinho, você não arruma. Isso gera um sentimento de frustração absurdo na criança. E as crianças que levam isso para a fase adulta, chega na fase adulta, elas não desenvolvem, elas bloqueiam. Quando eu atendo casais, quando eu faço treinamento de pais, eu vejo que muitos ali têm bloqueios, às vezes ela tem caminho para terapia, tem bloqueios na profissão, porque não conseguem desenvolver, muito por conta disso lá na infância, porque tinha muita comparação.
E aí se sentem inferiores, se sentem incapazes, sempre vai ter aquela sensação de que o que o outro faz é melhor do que, do que o que eu faço. Então, para mim, ao meu ver, no meu ponto de vista, a pior coisa que a gente pode fazer é comparar uma pessoa com outra. Então, não façam isso. Não façam isso com os filhos de vocês, nem com alunos em sala de aula. Nossa, de forma alguma, quando as aulas voltarem, professores, não façam isso, né? Então, a comparação, ela coloca a pessoa num estado de inferioridade. Quando a gente compara uma criança com a outra, a gente está falando para ela que o outro tem muito mais coisas positivas a oferecer do que ela, né? E a autoestima não envolve isso, o quanto eu me sinto capaz, o quanto eu me sinto preparado, o quanto eu me sinto autônoma e independente. Então, quando a gente compara, a gente diminui tudo isso na criança, tá certo? Segunda coisa, segunda situação que eu acho que interfere bastante, eu penso que interfere muito na autoestima dos filhos, que é a superproteção. Superproteção. É lógico, né, que é instinto de mãe, instinto de pai, querer proteger a criança, né? Lógico que existe isso e é saudável, mas tem alguns excessos, né? Há famílias que desenvolvem alguns excessos. Então, a superproteção é quando os pais não permitem que a criança se desenvolva. Querem manter aquela criança ali presa, segura, quietinha ali, não sai daqui, não sai de casa, não pode ir para casa do amiguinho que é perigoso, não atravessa rua sozinho que é perigoso, não come sozinho que é perigoso. E essa criança vai gerando uma série de inseguranças, né? A criança ela não consegue desenvolver. Aí a gente cai na mesma coisa lá da comparação. A criança não desenvolve por medo. E vai criando insegurança em tudo. É aquela criança que geralmente tem medo de ir para a escola sozinha, é aquela criança que vai desenvolver medo em outras atividades da escola. Tem crianças que, quando os pais deixam na porta da escola, começa a chorar que não para mais, né? Então, a superproteção, ela limita a criança, ela limita o adolescente e não deixa essas crianças e adolescentes desenvolverem. Eu falei sobre isso numa live que eu gravei com o Lucas, psicólogo lá de Santos. A gente estava falando sobre depressão na adolescência. Gente, como é muito comum, quando a gente atende adolescente com depressão, a maioria dos casos, os adolescentes têm pais superprotetores. Na maioria dos casos. E olha que coisa mais louca, né? Porque na cabeça dos pais tá assim: se eu der tudo pro meu filho, eu vou fazer meu filho feliz. E é justamente o contrário. Quando você dá tudo para o seu filho, você está tornando seu filho incapaz. E aí, esse adolescente, ele não sabe se esforçar para conquistar alguma coisa. E acaba vindo esse sentimento de depressão, né? Acaba ficando deprimido, angustiado. Então, muitos adolescentes que têm depressão, provavelmente os pais são super protetores. É muito comum a gente ver isso na clínica, né? Então, a superproteção é a segunda situação que faz com que a autoestima da criança e do adolescente tenha consequências aí, tem interferências, né? Não tem resultados bons. E também, em terceiro, nós temos o oposto disso, que é a ausência, que hoje em dia é muito comum. Às vezes eu pergunto assim para os pais, quanto tempo eles passam em casa com os filhos? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Alguns estão pensando aí, né? Ah, eu passo a tarde inteira com meu filho, eu passo o dia inteiro com meu filho. Tá, mas você passa lavando a louça, arrumando a casa, lavando a roupa, com o computador na mão, com o celular? Ou você passa brincando com seu filho? Porque tem uma diferença. Estar em casa apenas não é estar presente. Tem muitos pais que estão dentro de casa e são ausentes, né? Então, a ausência é uma coisa que interfere na autoestima também. Por que interfere na autoestima? Lá no comecinho, eu não falei que a autoestima é formada como se a mente da criança fosse uma caixinha vazia e tudo que a gente fala sobre ela são fichinhas que a gente vai pondo ali? Imagina se essa criança não tem essas fichinhas. Essa caixinha fica vazia. Então a mente dela, aquilo que ela criou na mente dela a respeito dela, na verdade é um completo vazio, porque não teve as referências necessárias para falar sobre ela. Ó, oh, você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bonito, você é feio, né? Não teve quem falasse isso para a criança. Então ela cresce com esse sentimento de vazio,
relacionado à identidade dela. Então, é uma criança, uma adolescente que também vão ter insegurança, podem desenvolver complexos de inferioridade e por aí vai. Quando a gente fala sobre esse assunto, muitos pais se identificam. Tem muitas pessoas que têm problemas na vida profissional por conta disso. Porque lá na infância os pais comparavam, lá na infância os pais falavam, olha, seu irmão faz isso, você não faz. Lá na infância os pais falavam, olha, o coleguinha seu tirou 10 na prova, você tirou 5. E isso a pessoa vai crescendo com isso, chega na vida adulta não desenvolve, dá um bloqueio. Chega na vida profissional não vai pra frente. Então é muito sério isso, é muito sério quando a gente fala de autoestima. É muito sério quando a gente orienta os pais sobre como deixar seus filhos mais seguros. É muito sério quando a gente fala, quando a gente orienta os pais que não podem, não devem ser superprotetores na adolescência. É muito sério isso. Então isso faz parte também das coisas que interferem na autoestima. São 3, né? Recapitulando aí. Primeiro, comparação. Deixa eu ver se é um comentário aqui. Primeiro, comparação. Segundo, superproteção. E terceiro, ausência. São 3 coisas que interferem diretamente na autoestima da criança. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida sobre a autoestima? Agora falando sobre uma pesquisa aqui muito interessante. É uma pesquisa bem antiga. Acho que vai ser lá de 2002, não sei. Preciso ver se tem alguma atualização. Mas tem alguns cientistas que pesquisaram sobre o desenvolvimento da criança nessa área da autoestima e eles chegaram à conclusão de que, tem até um estudo falando sobre isso, se a gente pegasse uma criança com 4 anos mais ou menos, nessa faixa etária, essa criança é bem provável que ela receberia 9 nãos para cada elogio. Olha, presta atenção nesses dados. Para cada elogio que a gente recebe na nossa infância, a gente recebe 9 nãos. 9 nãos. Oi, Késia, boa noite. Seja bem-vinda. Então, acho que isso assusta um pouco, né? Falando de autoestima, Késia. A Késia, para quem não conhece, trabalha com casais. Os pais, já encaminhei muitos pais, né, Késia, para você. Um ótimo profissional. Orienta casais, né? Então, olha que louco isso na cabeça da gente. Para cada elogio que a gente recebe na infância, a gente recebe 9 nãos. Para cada vez que a gente fala para uma criança, ó, você é capaz, você consegue, a gente fala 9 coisas negativas. Então, a gente precisa melhorar o nosso repertório de comunicação com as crianças, com os adolescentes. Uma coisa muito interessante também que eu vejo é que muitas pessoas têm dificuldade com elogio. Às vezes a gente elogia a pessoa fica toda desconcertada, não sabe nem como agir, não sabe nem agradecer, porque as pessoas não sabem lidar com elogio. Isso também tem a ver com a autoestima. Então, olha só, se a gente trabalhasse isso com as crianças, desde lá, né, pega uma criança pequenininha aí e começa a falar para ela, olha, você é capaz, você consegue. Se você errou, não tem problema, tá tudo certo, vamos tentar de novo. Se a gente fizesse isso com as crianças, imagina o resultado que isso vai ter lá no futuro. Imagina como seriam os adolescentes. Então a gente precisa, nós adultos, todo mundo aí, ó, mesmo que não tenha filhos, quem é professor, quem é professora, quem tem criança na família, sobrinhos, primos, nós precisamos mudar o nosso repertório de comunicação com as crianças e adolescentes. As crianças e os adolescentes hoje não sabem ouvir elogios. Estão tão acostumados a ouvir críticas que não sabem ouvir elogios. A gente elogia e fica todo desconcertado, né? Então, vamos mudar isso, tá bom? Para cada não que a gente falar agora, a gente vai falar 9 elogios. Vamos fazer o contrário dessa pesquisa. Para cada não que a criança receber, a gente vai falar 9 coisas positivas. Já pensou? Como seria a cabecinha dessa criança? Que maravilha seria? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre autoestima? Essas lives estão sendo formas de pinceladas dos assuntos, né? São coisas bem pontuais que eu queria passar para vocês, que eu estou passando para vocês em forma de gotinhas de conhecimento. São lives mais rápidas. Então, nas próximas já podem vir com as perguntas de vocês. Mandar as perguntinhas, tá bom?
Nice, seja bem-vinda! A Nice também, viu, pessoal? Outra pessoa que encaminhou muitos casais. Também do Instituto da Família. Então, guardem isso, guardem essa informação. Quais são as 3 coisas que mais interferem, 3 situações que mais interferem na autoestima da criança e de adolescentes? Comparação, superproteção e ausência. O oposto da superproteção, ausência. Superproteção também atrapalha muito a autoestima das crianças e dos adolescentes, tá certo? E guardem essa pesquisa, viu? Para cada elogio que a gente faz para uma criança, a gente fala 9 nãos. Isso é muito agressivo, né, para a personalidade. Então, a partir de hoje, quem está nessa live vai fazer diferente. A gente tem o dever de fazer diferente. Para cada vez que uma criança, que um adolescente ouvir não, nós teremos o dever de falar 9 coisas positivas, tá certo? Hoje os adolescentes não sabem ouvir elogios e cabe a nós ensiná-los. Tá certo, pessoal? Tem perguntas? Perguntinhas sobre autoestima? Quem tiver perguntinhas pode colocar aqui. Ok. Vou deixar lá no canal SOS Infância. Quem não assistiu os outros vídeos, assistam. E nós teremos uma live aqui sobre o filme Vingadores Ultimato. Aprendendo com os Vingadores. Vamos aprender com os personagens da Marvel, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser.